Oi. Saudar o povo de Deus mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, me sinto muito feliz, muito honrado em receber de Deus, primeiramente, o convite e a confiança do pastor de poder estar aqui nesta noite, uma noite de festa, uma noite de alegria, para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? E hoje nós vamos falar de um tema que todos nós precisamos muito, principalmente eu. Nós vamos falar sobre perdão. Abre a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tenho certeza que todos que saíram de suas casas nesta noite vieram a este lugar para receber do Senhor aquilo que apraz aos seus corações. Eu oro a Deus para que Deus possa tocar em cada um nessa noite. Que todos possam ser preenchidos com o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. E pode deixar a palavra aberta neste livro, né? Que depois nós vamos passar para o capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Todos acharam? Aquele que não achou pode dizer misericórdia. Espere por mim. Nós esperamos. O Senhor tem misericórdia. Amém? Amém. Podemos ler a palavra do Senhor? Amém. A palavra do Senhor diz, o título aqui diz assim, ó, prisão de Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Em outras traduções diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo aos anciões e aos escribas. Assim, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nos lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um... Amém. Pode se sentar dando glória a Deus. Amados e queridos irmãos, se vocês continuarem a leitura no livro de Atos, vocês vão ver que Estevão começa a conversar com esses homens e dizendo a eles algo que aconteceu no passado, e ele conta toda a história dos patriarcas. Conta a história de Abraão, conta a história de Jacó. Ou seja, ele começa a discorrer através das Escrituras, onde falava da vinda do Messias. Isso nos prova que Estevão, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem que conhecia as Escrituras Sagradas. E eles não tinham argumentos para poder falar, disputar com Estevão. Por quê? Porque tudo que ele falava estava baseado, estava atrelado à palavra de Deus. Eu comecei dizendo para vocês que hoje nós iríamos falar de perdão. Mas
Pastor Silva, até agora o senhor não falou de perdão. Lemos o texto e em momento nenhum do texto cita perdão. Mas nós vamos ver que na história de Estevão, depois dele falar todas essas coisas, provar para esses homens coisa que ele não precisava, porque ele, através dele, o texto está dizendo que através dele Deus fazia sinais e maravilhas. Só isso já bastava para que ele tivesse autoridade para falar daquilo que ele falava. Mas depois de tudo isso, esse texto que ele narra toda essa história dos patriarcas, vai quase o capítulo 7 todo. E ele é um capítulo bem extenso, depois nós vamos ler lá em 52. Esses homens, ainda assim, movidos pela inveja, movidos pela ganância, prende Estevão, leva ele ao cárcere. E além disso, chegam ao ponto de matar Estevão. Este é um dos últimos relatos da vida de Estevão. Nós vamos deparar uma história de um homem íntegro, temente a Deus, conhecedor da palavra de Deus, que foi morto injustamente. Isso nos lembra alguma coisa? Isso nos lembra de algum homem que foi morto injustamente? Isso nos traz à memória alguém que foi morto pelo meu e pelo teu pecado? Alguém aqui conhece alguma história semelhante a essa? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No início do capítulo 7 diz assim, ó: e disse o sumo sacerdote: porventura é isso assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aqui ele começa a discorrer a história, começando por Abraão. E ele narra tudo. Eu aconselho a vocês, depois da hora de chegar em casa, discorre por este texto. Vocês vão ver quão linda é a sabedoria desse homem. Mas aí, lá no versículo 51, Estevão diz assim, ó: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Por que ele disse incircuncisos de coração? Porque naquela época só era sumo sacerdote, só fazia parte do sinédrio se fosse circuncidado. Porém, ele diz para eles: homens incircuncisos de coração. Vocês são circuncisos na carne, mas não no espírito. E ouvindo, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Porque na história que ele narra, ele diz que os pais deles, e ele inclui também, inclui os pais de Estevão, dizendo que eles mataram os profetas. E aí Estevão diz: o qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Aqueles homens estavam acusando Estevão de blasfemar contra Deus, de falar calúnias contra Moisés, mas Estevão prova para eles que eles não eram cumpridores da lei. Ou seja, em outras palavras, qual a moral eles tinham para poder falar de um homem que era cheio do Espírito, de um homem que tinha realizações através das mãos dele pelo poder do Espírito Santo. Mas vamos chegar aonde nós vamos aprender um pouquinho nessa noite sobre perdão.
E ouvindo eles isso, enfurecia-se em seus corações e rangia os dentes contra ele. Imagina a raiva que esses homens estavam. Porque é assim, irmãos, quando as pessoas não têm como argumentar contra as coisas de Deus cujo nós estamos falando, eles cresce dentro deles uma ira tamanha provocada pelo inimigo ao ponto de ranger os dentes, que foi o que aconteceu neste fato. No 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha a visão deste homem. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas se puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado... Como é que é o nome desse jovem? Quem era Saulo? Paulo de Tarso. Aqui nós vemos dois milagres. Um homem sendo apedrejado injustamente, liderado por um dos homens que futuramente iria ser o maior escritor da palavra de Deus, o maior pregador que todos os tempos já viu, Paulo de Tarso. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Estevão, em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Essa frase também nos lembra alguma coisa? Jesus Cristo, quando entregou o seu Espírito a Deus, foi exatamente essas palavras que Jesus disse ao Pai. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Essa frase também nos lembra alguma coisa? A mesma frase que Jesus usou. E tendo dito isso, morreu. Amados, essa palavra vem falar aos nossos corações. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão fazer com você, porque Jesus disse: felizes são aqueles que por causa do meu nome sofrerem injúrias, mentiras, blasfêmias, por causa do meu nome. Aqui nós vemos uma história real de um homem que passou por tudo aquilo que Cristo disse que nós iríamos passar. E hoje, amados, eu não sei se é o que acontece na vida de vocês, mas pelo menos na minha tem acontecido muitas das vezes. E eu tenho orado a Deus para que Deus tire isso do meu coração. Por pequenas coisas, mas muito pequenas, irmã Silvana, nós não queremos perdoar. E nós não queremos perdoar muitas das vezes o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso irmão, as pessoas que estão ao nosso lado. Se nós não conseguimos perdoar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nós amamos, como nós podemos perdoar aqueles que nos ofendem? Porque Jesus pediu isso para nós, para que nós orássemos por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos nessa noite, uma noite de festa, uma noite que nós vamos participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprender, de uma vez por todas, a perdoar. Por isso eu quero que você nessa hora olhe para a pessoa que está do teu lado. Se for a esposa, maravilha. Se for o irmão, ótimo. Mas diz para ele: eu te perdoo de todas as ofensas que tu tens me feito. E você me perdoa de tudo que eu tenho te cometido. E essas palavras eu transmito para minha esposa neste momento. Peço a ela perdão por tudo. E sei que não são poucas coisas, são muitas. Muitas vezes a magoei, muitas vezes a fiz chorar, muitas das vezes deixei
ela muito triste. Minha filha, meus amigos, meus irmãos, quantas vezes já cometi esse pecado? Mas nesta noite, que é uma noite especial, eu quero que cada um de vocês, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, perdoe qualquer que seja a mágoa, qualquer que seja o rancor que esteja em seus corações, e livre de toda angústia, de todo rancor. Hoje nós vamos participar de uma forma diferente da Santa Ceia do Senhor, porque nós vamos participar livres, com o coração liberto, aberto e puro, porque nós liberamos perdão. Vamos olhar o exemplo deste homem, exemplo de Estevão. O que esse homem passou. Vocês têm noção do que é você ser apedrejado? E o que é pior? Se você for apedrejado porque você matou, porque você estrupou, porque você... Sabe, se você cometeu um crime que perante a lei dos homens diz que você tem que ser apedrejado, porque tem países que é assim, tem pena de morte. Nós vivemos num país que graças a Deus isso não existe. Entre aspas, né? Mas se você tiver cometido algum crime, algum pecado, ao ponto que mereça isso, tudo bem. É dolorido? É difícil? É. Mas você vai ter na sua mente que você cometeu o crime. Mas quando você tem na tua mente que você não cometeu o crime, assim como Jesus não cometeu nenhum pecado, mas foi para a cruz. Eles só não mataram Jesus porque eles não tinham poder para matar Jesus. O próprio Jesus entregou a tua vida nas mãos do Senhor. Porque segundo os especialistas, diz que nenhum homem na face da terra suportaria 20% do que Jesus suportou. Então, ou seja, se o homem tivesse poder de matar Jesus, ele não chegaria na cruz vivo. Eles já teriam que ter crucificado ele morto. Mas como ele era Deus, eles não tinham esse poder. Eles poderiam moê-lo, como assim o fizeram. Eles não podiam tirar a vida de Cristo. Mas Jesus Cristo, por causa do meu pecado e por causa do teu pecado, entregou a vida nas mãos do Senhor. E depois, ao terceiro dia, ressuscitou. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Isso tudo para nos perdoar as nossas dívidas, nossas ofensas. Se nós lermos, e hoje nós aprendemos isso aqui na escola dominical, sobre o Pai Nosso. Na oração que Jesus Cristo nos ensinou, ele diz uma coisa muito importante, irmãos. Ele diz que nós temos que começar pedindo perdão a Deus, mas dizendo para Deus: Senhor, me perdoa, da mesma forma que eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Irmãos, isso é muito sério. Porque se eu não liberar perdão, se eu não consigo perdoar ninguém, eu estou dizendo para Deus: Senhor, não precisa me perdoar. Verdade, meu Deus. Eu estou dando a Deus autorização para que Ele me condene. Porque eu não consigo liberar perdão. Um grande homem, presidente de uma instituição que cuidava de pessoas, como é que eu vou dizer, com problemas mentais. Alguns chamam de doidos, né? Mas com problemas mentais. E um profeta de Deus foi visitar essa instituição. E eles andando ali pelo pátio e olhando as pessoas, alguns ali, né, fazendo aqueles gestos, e o diretor falou para o homem de Deus: falou, tá vendo esses homens? Mais da metade que estão aqui
se conseguisse livrar da culpa que existe nos seus corações, poderia ter alta hoje e ir embora. A falta de perdão nos adoece. A falta de perdão mata o nosso raciocínio. Por isso, amados, nesta noite, façam um esforço, porque tem que fazer. Não é fácil. Quem falar para mim que liberar perdão é fácil, ele nunca perdoou. Mas façam esse esforço nessa noite. Perdoa. Tudo. Não importa o que foi feito. Vocês acabaram de ver uma história de um homem que morreu. E muitas das vezes, você está perdoando a pessoa de algo que ele te fez, porque ele está simplesmente retrucando aquilo que ele recebeu. Muitas das vezes, a pessoa que está ao nosso lado nos ofende porque nós a ofendemos primeiro. Então, se nós estamos liberando perdão, significa que nós estamos pedindo perdão. E é disso que nós, a humanidade, não é nós aqui dessa pequena comunidade, não. É a humanidade está precisando disso. Os últimos tempos, nós aprendemos aqui hoje. Jesus disse, será que haveria fé na terra quando ele voltasse? E uma pessoa que não perdoa, tem fé em quê? Qual é a fé dessa pessoa? Se o coração dela está entupido de angústia, entupido de raiva, entupido de rancor. Como é que eu posso dizer, eu tenho fé? Como é que eu posso dizer, eu amo a Deus, se eu não amo meu irmão? É forte? É forte, irmãos. Ah, mas hoje é dia de festa, não podia pregar esse tipo de palavra. Sim, é no dia de hoje. É num dia como esse que nós precisamos falar daquilo que é real. Aquilo que nos fere por dentro. Porque a raiva, o rancor, ele faz mal para quem sente e para quem ele transmite. Então, amados, um texto que nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, precisamos nos entregar diante do altar da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que passou por todas as peripécias, para que hoje você pudesse estar aqui, glorificando o nome dele, entregando as suas angústias nas mãos dele, e ele atendendo. Nós ouvimos aqui um testemunho maravilhoso. Nós ouvimos aqui que Deus agiu na vida da irmã. Nós ouvimos aqui que o pastor orou para uma pessoa que estava no hospital, hoje está aqui, presente no meio de nós. Por que não fazer aquilo que Deus pede? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o que Deus pede é tão pouco, irmãos. O que Deus pede é tão pouco de nós, pelo tamanho da graça que Ele concede a nós. Irmãos amados, a salvação ela está disponível para todos. Todos. O maior pecador dessa terra, Saddam Hussein, se estivesse vivo e hoje se arrependesse e pedisse perdão, Deus estaria disposto a perdoá-lo. Fernandinho Beiramar, Marcola, qualquer um desses, se pedir perdão a Deus, verdadeiramente se entregar aos caminhos do Senhor, Deus está prontinho para perdoar. Ah, mas essas pessoas já mataram. Não importa. Não importa. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Verdade, meu Deus. Você vai ler nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Você não vai ver Jesus chamando nenhum pecador de sepulcro caiado. Nenhum. Mas Ele chamou aqueles que eram da sinagoga, os escribas e fariseus, de sepulcros caiados. Para quem não sabe o que é um sepulcro caiado,
Sepulcro todos sabem, né? Sepultura. Naquele tempo o judeu não podia tocar em nada morto, porque ficava imundo. E naquele tempo não era igual nós temos aqui um cemitério. Cada um enterrava o seu ente querido dentro da sua própria propriedade. Para não correr o risco deles pisarem ali, porque o que eles faziam? Fazia ali nós chamamos de sepultura, né? Fazemos ali um túmulo, uma lápide. Eles faziam com pedras. E aí o que eles faziam? Pegava cal e pintava. Por isso o nome, um sepulcro caiado, ou seja, pintado com cal. Para que de longe eles pudessem enxergar que aquelas pedras brancas ali era uma sepultura. Então, Jesus chamou aqueles homens de sepulcros caiados, que quer dizer, por fora está bonitinho, mas por dentro tem carniça, tem defunto, tem morte. E ele chamou aqueles que deveriam ser santos. Mas se não vê em relato algum Jesus chamar um pecador de sepulcro caiado. Muito pelo contrário. Você vê Jesus curando, você vê Jesus libertando, você vê Jesus ressuscitando, mas não vê ele maltratando nenhum pecador. Amém? Vamos ficar de pé? Amados, como é uma noite especial, é uma noite que o corpo e o sangue do Senhor Jesus vai ser servido. Eu oro a Deus que todos que aqui estejam participem do corpo e do sangue de Jesus, porque este é o ato mais importante de um cristão. É o ato de participar do corpo e do sangue do Senhor. Porque quando você come deste pão e bebe deste vinho, você está comendo vida, saúde, prosperidade, paz e amor. Você come tudo isso ao mesmo tempo. Amém? Vamos falar com o Pai? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de amor, bondade e misericórdia. Tu, Senhor, que habita os mais altos céus. Tu, Senhor, que vê o profundo e o escondido, meu Deus. Eu peço ao Senhor agora, na autoridade do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, Pai, libera perdão a todos aqueles, Pai, que clamaram ao Senhor por perdão, e a todos aqueles, ó Pai, que liberar perdão a todos aqueles que têm ofendido, Pai. Pai, neste momento, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado por este ministério, obrigado por esta comunidade, Pai, e que o Senhor possa abençoar cada um de maneira muito especial para a honra e glória do nome do Senhor. E só quem está feliz, bate palma e glorifica o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor.